Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. A carta de São Tiago hoje fala sobre a sabedoria. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Quando penso em sabedoria, penso logo em Santo Tomás de Aquino. E penso que, além de sábio, ele era puro, um doutor angélico, uma pureza de anjo. De fato, os puros verão a Deus. E aqui na terra, as pessoas que mais têm afinidade com Deus são as que são puras. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, modéstia, conciliadora. A sabedoria não se dá bem com o orgulho. O sábio sabe, antes de tudo, que ele é ignorante, que aquilo que ele sabe é uma migalha em comparação com a sabedoria plena de Deus. No fim de sua vida, Santo Tomás teve a tentação de queimar a Suma Teológica. Não o fez, mas teve a tentação de fazê-lo, porque, diante de um êxtase, percebeu que tudo aquilo que ele havia escrito, embora verdadeiro, era palha em relação à plenitude da sua visão. A sabedoria que vem do alto, portanto, é modesta, é conciliadora, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Esta é a sabedoria do alto, verdadeira. São Tiago fala de uma sabedoria deste mundo, que é orgulhosa, terrena, diabólica, onde há inveja, rivalidade, ciúmes. São aqueles que se gloriam da própria inteligência, aqueles que querem chamar a atenção sobre si, aqueles que querem mostrar que são mais sábios do que os outros, aqueles que disputam sabedoria. Isso aí nada tem a ver com a sabedoria que vem do alto. O sábio sabe que não sabe e por isso está pronto a calar-se para ouvir o outro, a quem Deus revelou algo que não revelou a ele. E este outro pode ser uma criança. O sábio sabe que não sabe muita coisa e que tem muito a aprender. Mas há algo que destrói a sabedoria de maneira horrível. É a rivalidade, a discórdia. Porque Jesus, antes de deixar este mundo, rezou insistentemente pela unidade. Que todos sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um. Primeiro ele rezou pelos apóstolos, para que fossem perfeitos na unidade. Depois rezou por nós, por incrível que pareça. Não peço apenas por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim por causa da pregação deles. Ou seja, ele rezou por nós, para que sejam um. O desejo de Jesus pela unidade é obsessivo, porque ele veio para reunir os filhos de Deus dispersos. E onde há unidade, unidade perfeita, onde todos formam um só corpo, choram com os que choram, alegram-se com os que se alegram, consideram como suas as alegrias do outro, têm como próprios os elogios que foram feitos não a ele, mas a outro. Onde existe esta unidade perfeita, onde todos se rivalizam apenas em querer servir, aí sim o terreno é fecundo para a sabedoria. Hoje o Evangelho mostra Nosso Senhor descendo do Monte Tabor, onde ele se transfigurou na presença de Pedro, Tiago e João, e encontrando uma multidão que rodeava um menino. O menino, aparentemente, era epilético. Os sintomas de que fala o Evangelho são típicos da epilepsia. Espumar, ficar rijo, mas nada impede que ele fosse também possesso, que ele fosse endemoninhado, que o demônio se servisse da epilepsia para maltratá-lo, nada impede. Jesus perguntou aos discípulos que discutiam com os mestres da lei: que discutis com eles? Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo.
Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Foi um exorcismo fracassado. Que vergonha! E Jesus então disse, isso aqui é típico de São Marcos, apresentar Jesus de maneira muito emotiva e humana. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então levaram o menino até Jesus. Jesus perguntou, como um médico, desde quando ele tem esses sintomas? O pai disse que era desde criança, que ele quase já foi lançado na água ou no fogo quando teve essas crises convulsivas, mas disse, se podes alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus replica, se podes, tudo é possível àquele que crê. É uma advertência para quem não crê no poder da fé. A fé é onipotente. O que não se obtém de bom não é por falta da bondade de Deus, mas por falta da fé daquele que pede. Eu disse de bom, porque pode ser que alguém insensatamente peça a Deus o que é mal e que ele pensa que é bom. Mas aquilo que é bom, ou seja, pão, peixe, ovos, se você pede, ele não pode não dar. Porém, se você pede pedras ou serpentes ou escorpiões, tomara que ele não dê, porque estamos pedindo o que é nocivo ou então o que é frívolo. Mas para as coisas boas, e a coisa boa por excelência é o Espírito Santo, vale o que Jesus disse, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Se até vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará, segundo São Mateus, coisas boas. Segundo São Lucas, o Espírito Santo, que é a coisa boa por excelência, àqueles que lhe pedirem. Mas temos que pedir. E a oração, além de ser com fé, ela tem que ser humilde, como a daquela mulher que não se ofendeu ao ser chamada de cachorrinha. Os cachorrinhos podem também comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tem que ser humilde e tem que ser perseverante, como a da viúva diante do juiz. Faze-me justiça contra o meu adversário. Como o amigo importuno que vai à casa do outro amigo pedir alguns pães para servir a visita que chegou à noite. Se a oração for humilde, com fé e perseverante, e se ela pedir coisas boas, ela alcança o que pede. O pai do menino reconheceu que era fraco na fé. Eu creio, mas vem em socorro da minha incredulidade. É uma oração bonita. E Jesus aceitou esta oração como suficiente para fazer o milagre. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saias do menino e não voltes a entrar nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu, e o menino ficou como morto. Isso dá uma ideia da cerimônia batismal, em que você morre para depois ressurgir, participando da morte e ressurreição de Cristo. As pessoas disseram, ele está morto. Mas Jesus tomou o menino pela mão e levantou-o. Então este exorcismo foi uma cura em que interveio a morte. Não é possível viver sem primeiro morrer. É morrendo que se vive. E a vida verdadeira passa pela morte. A morte aqui pode ser uma renúncia completa a Satanás, às suas obras e às suas seduções, mas ai daquele que não morrer. Ai daquele que ainda vivo para este mundo e para si, quiser viver para Deus sem antes morrer. Depois que houve o exorcismo, os discípulos, envergonhados, perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E a resposta de Jesus foi, esta espécie de demônios não se expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Onde é que Jesus estava enquanto os discípulos expulsavam os demônios, ou tentavam expulsar? Jesus estava rezando, estava lá na montanha, na intimidade do Pai, quando apareceu Moisés, quando apareceu Elias, que conversavam com ele,
Esta oração é indispensável na vitória contra Satanás. O poder exorcístico da oração é fabuloso. Lembro-me ainda do saudoso bispo Dom Manuel Pestana contando, depois de voltar de uma das reuniões da CNBB, o testemunho de um outro bispo que, após um exame prudente, reconheceu que um caso lá era realmente de possessão e fez um exorcismo. O demônio, então, pela boca do possesso, perguntou: se me expulsas, para onde eu vou? E o bispo então disse: vai para tal lugar. Era um lugar de má fama. E o demônio, pela boca do possesso, respondeu: para lá eu não vou, porque lá existem 2 velhinhas que não param de rezar o terço. Um lugar de má fama. O demônio não teve acesso a ele por causa de 2 velhinhas que rezam o terço. E se fosse a família inteira? E se fosse todos os dias? Quem não reza o terço todo dia em família não sabe o que está perdendo, porque certa espécie de demônios só se expulsa com oração. Que Maria Santíssima nos faça entender, nos faça ser sábios para entender tudo que o seu Filho quer nos ensinar nesta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.